Fala galera, João Marcos aqui e hoje eu tô com ele, um mestre na arte suave, Demian Maia, que tá lá em Kansas City para ajudar o Ian Gary para esse camp. Como é que tá, Demian? Tudo certo? Seja bem-vindo ao sexto round. Tudo ótimo, João, tudo tranquilo aqui, dentro do possível, né? Semana de luta, mas a gente cara, sempre o Ian, ele consegue montar um time bem legal, os treinadores se dão bem, a gente não tá no hotel, tá numa casa alugada perto do hotel, então é um ambiente um pouco mais relaxante do que ficar ali no hotel. E, Demian, você falou algumas vezes, né, que te faltou uma despedida do UFC, né? E a tua última luta foi uma decisão contra o atual campeão, que é o Belal. O que faltou para essa despedida ser realizada? Cara, acho que faltou ganhar essa luta, né? Na verdade, na época o pessoal falava, o Belal porra, é um cara que ninguém muito esperava que fosse chegar, mas chegou logo depois, né? Acho que 1 ano e meio daquilo, 2, ele era o campeão. Aquela luta foi uma luta dura, eu estava muito competitivo ainda, apesar de estar mais velho. Eu ganhei um round, ele ganhou 2, e foi ali decidida no detalhe. É realmente um cara muito bom, mas eu pedi pro Dana, né, que eu queria fazer, mas ele não viu dessa maneira, porque eu acho que para mim teria sido mais uma coisa simbólica aqui de marcar o fim ali, se despedir no UFC, né? Eu nunca quis se despedir em outro lugar, porque, cara, foi o evento que eu fiquei a maior parte da minha vida competitiva, inclusive mais até do que, por exemplo, na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, sabe? Que eu competi muitos anos, tá? Mas no UFC eu tive 14 anos com eles, e não só 14 anos lutando, mas agora trabalhando com eles. Então, se é uma organização que eu tô dentro dessa organização desde 2007, né? São, 18 anos, né, cara? Vai fazer 18 anos agora, é muito tempo. E agora, né, a vida como comentarista, treinador, supre essa adrenalina que tu tinha quando lutava ou ainda sente falta do octógono? Cara, não, na verdade eu vou te falar que a coisa que eu menos sinto falta é aquela adrenalina extrema lá. Aquilo lá cara, é negócio, cara, que é difícil. Eu gosto muito de estar no meio, fazer o que eu gosto, eu adoro, cara, ter a minha academia, desenvolver programa de metodologia, trabalhar na parte do business, trabalhar com o UFC, tipo, estar com os lutadores, dar os seminários, viajar o mundo, pô, toda hora eu tô fora dando seminário, né? E então eu faço o que eu gosto. Aí é uma bênção e, cara, eu só peço para Deus para continuar tendo saúde física e mental, porque se eu tiver isso, eu sei que eu, cara, continuo fazendo o que eu quiser, e a disciplina que eu aprendi, que eu tive que ter e desenvolvi em 23 anos de competição de alto rendimento, eu sei que eu posso direcionar para qualquer lado. Agora, o pessoal brincar, é mais difícil estar no corner do que estar lutando, é mentira. É muito mais difícil fazer o que o Ian vai fazer no sábado do que estar aqui no corner. E agora falando um pouquinho sobre luta, né? A Virna conquistou o title shot, mas contra uma campeã praticamente invencível e que, cara, melhorou bizarramente o grappling dela. É possível sonhar? Qual o caminho para a Virna ganhar da chinesa? Cara, não é sonho, ali você entra e entram dois e um vai ser campeão. E qualquer um pode ser campeão, sempre existem os favoritos, mas, cara, luta é um negócio que muitas vezes não é o que as pessoas esperam. E depende muito de jogo, depende muito de como o jogo vai encaixar, do dia, como a pessoa tá no dia. Às vezes você acha a pessoa uma invencível, mas ela teve, cara, um camping horrível, tá ruim de cabeça, entendeu? Ou teve um camping muito bom, tá muito confiante de uma forma que talvez seja até ruim. Então, assim, a possibilidade de ganhar existe, ainda mais porque para chegar num title shot é porque você tem chance de ganhar. Você não chega num title shot se você não tiver chance de ganhar. Mesmo que você não seja o favorito, geralmente quando você é o desafiante, você não é o favorito. E a Virna, cara, o que ela fez agora, nessa última luta dela com a Chayonan, pô, assim, ela fez um negócio impressionante, com uma menina que não é uma menina mediana, é uma menina excepcional. Vide a luta que ela fez com a Weili Zhang, né? Então, assim, é uma menina com um nível muito alto. Eu, particularmente, nunca tinha visto ninguém fazer isso com ela. Uhum. Eu acho que ela tá pronta, tá preparada, é focada, é dedicada. E, cara, vai chegar lá com reais chances de ser campeã. Apesar de ser uma tarefa difícil, ela vai chegar com reais chances. Mas quais caminhos tu vê para a Virna
planejar, driblar todas as dificuldades que ela vai ter contra a chinesa e conquistar esse título? Cara, não é segredo para ninguém que o forte dela é o jiu-jitsu, né? Eu acho que esse é um caminho, com certeza, sim. Mas ela pode surpreender em várias áreas. E esse final de semana a gente vai ter o Ian Gary lutando contra o Carlos Prates, que tem o Muay Thai mais plástico da categoria, talvez seja até o melhor striker da categoria também, uma envergadura maior do que o irlandês. Seu trabalho se mostra fundamental se o Gary quiser vencer essa luta. Como é que vocês pretendem parar a ascensão da categoria, que é o Carlos Prates? O que aconteceu? Essa luta foi um aviso curto, né? Um short notice, né? Como se fala. Então, o que aconteceu? O Ian estava na Inglaterra, ele não veio treinar comigo e nem na shootbox com o Diego. Mas ele quis nós dois no corner. Então, eu cheguei terça aqui. O Shavkat já foi assim também, né? O Shavkat eu nem consegui ir. Além dele não ter ido lá, eu não consegui ir. Mas eu me comuniquei muito, passei coisa, falei o que eu achava. E o Diego conseguiu ir, mas ele também não conseguiu treinar. Aí ele veio em janeiro, ficou umas 3 semanas treinando com a gente, e aí voltou. Mas já faz tempo, né? E não tinha nada especificado com quem queria lutar. Ele tinha falado que achava por volta de final de junho, na Fight Week e tal. Então, a gente tá bem tranquilo. E eu tinha até separado ali, deixando junho meio que de sobreaviso, a Fight Week sem marcar nada, porque falei, bom, se ele for lutar, eu quero estar tranquilo para poder ir com ele e tal. E aí, cara, apareceu esse short notice, ele até pediu para eu ir para Inglaterra com ele, mas eu não conseguia devido aos compromissos. E foi muito em cima mesmo, né? Tipo assim, ia ter que mudar tudo muito rápido. E é isso, cara. Aí eu vim, eu já falei o que eu achava, o que eu achava de estratégia, quais os caminhos, mandei para ele, mandei uns vídeos para ele, assisti a luta do Carlos também para dar o meu feedback. O Diego fez o mesmo, entendeu? O Diego também veio para cá, mas a gente tá, principalmente com essa. Ele gosta muito dessa energia da galera junto, das pessoas que ele gosta. Então a gente tá aqui na casa. Eu tô num quarto aqui, mas lá em cima tá o Diego com ele agora na sala conversando, tem o preparador dele, tem o Leandro, o filho dele, a Leila estão lá também, entendeu? A gente senta, toma um chá, fica ali, aí vai no quintal, fica ali conversando, brinca com o moleque e tal. Então, ele dá muito valor para isso e então espero que poder ajudar nessa parte. Ele é um lutador muito inteligente, muito confiante também, de um jeito assim que eu vou te falar que eu não sei se eu já vi igual. E qual o grau de preocupação que vocês têm na defesa de quedas do Carlos? Porque o Carlos é faixa preta, ele é treinado pelo Flávio Álvaro e ele também treinou com o Wagner Mota para esse camping, né? Qual o grau de dificuldade? Wagner é meu treinador, né? Wagner. Exatamente. Por isso mesmo. Qual o grau de preocupação o Carlos traz para vocês nesse quesito de defesa de quedas? Cara, o Carlos defende super bem queda, eu tenho certeza que ele está treinando bastante isso. E assim, só que tem uma coisa, o Ian tem vários caminhos para ganhar, inclusive em pé. Ele não precisa necessariamente clinchar, botar para baixo. O Ian tem um jogo, acho até mais técnico. O que o Carlos tem que ele é muito perigoso, ele faz algumas coisas muito bem. Ele tem um direto muito forte, ele cerca bem, ele tem um direto muito forte, ele tem um chute com a perna de trás muito forte, uma joelhada muito forte, né? Então ele não é um cara imprevisível, só que ele faz bem o que ele faz. Era igual eu, a maioria todos os adversários sabiam o que eu ia fazer, mas a grande maioria, né, caía no que eu ia fazer, que era o single, botar para baixo e para as costas. Então o Carlos eu vejo ele muito assim no strike. Mas o Ian é muito inteligente em mapear o jogo e o Ian acho que, cara, tem um controle de distância muito bom, é bem completo, é bem técnico e muito confiante. Então, assim, é uma luta dura para os dois, mas é uma luta muito interessante e o Ian está muito confiante. E mesmo não tendo o camp completo, vocês acham que o cardio pode ser um diferencial para essa luta contra o Carlos? Eu acho, cara, eu acho que pro Ian, né, o Ian que, acho que, Sim. porque o Ian tem um cardio que é um negócio diferenciado, cara. Ele, cara, faz 5 rounds e sai respirando normal, assim, impressionante. Impressionante, não sei o que o bicho tem, cara. E então acho que ele já tem essa facilidade, sim. E eu queria também saber o que tu acha dessas provocações que o Gary ficou fazendo, porque tu nunca foi um cara que gostou muito do trash talk, né? E hoje tu treina um cara que sabe fazer muito bem esse jogo da provocação. Sim. O que tu tá achando dessas cutucadas que ele tá dando no brasileiro? Cara,
faz parte do jogo. É o que eu sempre falei. Eu falei, cara, cada um tem que ter sua personalidade. O importante, eu acho que o que não pode é você querer ser o que você não é, tá ligado? Então, eu acho que é legal você ter o cara que é trash talker, você ter o cara que é tipo mais espírito samurai, tipo um Lioto, né? O mesmo eu, um cara que é nem lá nem cá, outro cara que é aquele que xinga, que faz não sei o quê. Por quê? Porque o público fica mais divertido, né? Tem todo tipo de personalidade e acho que tem espaço para todos. E Uhum. o Ian faz provocações, cara, inteligentes, ele é um cara, como eu falei, confiante, ele traz isso para si, né? Eu, por exemplo, não gostava tanto, porque eu também nem gosto de puxar essa pressão para mim, mas ele tem essa confiança, isso é muito bom. Pô, culturalmente também o estilo, entendeu? O estilo mais boxeador irlandês, né? Que é o estilo mais provocador tal. E é legal, porque para mim é uma experiência diferente, né? É diferente do Uhum. jeito que eu era, e eu tô vendo o outro lado, é interessante ver também. Mas, no fim das contas, ele respeita muito o Carlos, e aí ele fala isso, né? Ele fala isso Sim. do mesmo jeito que o pessoal, o Carlos e o pessoal da Fighting Nerds, inclusive, cara, é uma coisa curiosa demais, porque não só o Vagnão tá lá, mas a Fighting Nerds, ela começou muito ali, o embrião dela, com a gente também, na nossa academia, na época da Vila da Luta, porque o Pablo ia lá, já ele tava começando a treinar a galera, o Caio veio no Maranhão, treinava comigo, e aí junto com o Pablo, eles começaram a abrir a Fighting Nerds ali, na mesma época, a gente fazia muito sparring junto, a galera, a gente tinha era co-irmã ali, as equipes tal, tava sempre junto, o Pablo trazia a galera para fazer sparring, o Caio foi muito meu sparring também, junto com o Elias Silvério, entendeu? É o Rômulo, que é Uhum. da Fighting Nerds, a gente treinou muito, ele foi o Igor, vários caras que estão lá, me ajudaram muito para as lutas, então é muito curioso, o Vagnão tá lá, é um dos caras que tá lá desde o começo, que foi meu treinador muitos anos, o Flávio é um cara que eu admiro pra caramba, e é muito interessante isso, né? A gente tá do outro lado. Eu tava conversando agora com o Caio, eu encontrei o Caio Borralho ali, a gente ficou conversando um tempo. Eu falei, pô, essa era uma luta que eu ia querer ver, mesmo se eu não tivesse nada a ver com nenhum dos dois, sabe? E eu acho que eu até preferiria isso, porque era uma luta que eu ia ver de fora, tranquilo, só curtindo, né? Sem envolvimento Exato. emocional, né? Exato, exato. E eles têm e tem um convívio, né? Fight Night e Shootbox, né? Porque o Flávio se dá muito bem Claro. com o Diego, O né? Flávio veio da mesma origem ali do Diego também, né, cara? A galera do Macaco ali. Demian, uma honra te receber aqui. Sei que tu tá na correria aí em Kansas. Muito obrigado por esse papo. Se quiser deixar uma última mensagem aí pra galera, fica à vontade. Cara, só dar um abraço aí para todo mundo do Sexto Round. Um prazer sempre falar com vocês. E, pô, até a próxima. Se você chegou até aqui é porque gostou dessa entrevista, então já deixa aquele like, ajuda a gente aqui com o algoritmo do YouTube, se inscreve também no canal e aqui na aba de comentários comente o próximo nome que vocês querem que eu traga aqui para o canal do Sexto Round. Não esquece também a última entrevista que eu fiz, que foi com o Gilbert Durinho, falando sobre sua próxima luta contra o Michel Morales. Será que ele contou alguma fofoca do meio do MMA? Confere lá. E aqui embaixo uma playlist com todas as entrevistas que eu já trouxe aqui para o canal. Beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo.